Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Uma boa noite a todos. Que bom que nós podemos realizar esse culto ao nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E mesmo que nós não estejamos aqui presentes, nós sabemos e sempre afirmamos e confessamos que Deus está presente aonde nós estivermos. Está presente com você, na sua casa, com a tua família. E dizer que Deus está presente significa que Deus está perto, perto da nossa vida, a ponto de ouvir as batidas do nosso coração e saber como nós estamos nos sentindo. E assim eu quero saudar a todos vocês com o texto de Isaías 55, versículo 6, onde está escrito: busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele, enquanto está perto. Bom, Deus está presente. Deus está perto. Deus se faz achá-lo. E por isso nós vivemos um tempo de graça, um tempo de oportunidade, onde nós podemos de fato buscar esse Deus para a nossa vida e colocar diante dele todos os nossos dilemas. E esse tempo onde é possível achá-lo, esse tempo onde Deus está perto, se chama hoje. Agora, presente. Não amanhã, não semana que vem, não depois, não mais tarde, quando tiver tempo, porque a gente sabe que isso não vai acontecer dessa forma. Mas, a partir do momento que a gente decide, sim, eu preciso, eu necessito e não vou esperar mais, agora, nós podemos ter certeza que Deus já está presente, já está perto, tão perto para nos abraçar, mesmo que a gente não consiga fazer isso agora juntos. Deus faz isso para você, para a tua família. Por isso nós queremos dedicar esse culto a Ele e juntos louvar o seu nome, adorar, porque Ele está conosco e Ele sempre vai nos ajudar em qualquer situação, a passarmos por qualquer dificuldade. Então, meus queridos, nesse sentido, convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar a esse Deus, vamos conversar com Ele. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Tu estás próximo a cada um de nós. A gente não sabe o dia de amanhã,
não sabemos como vai ser a próxima semana e por isso o tempo de te buscar e te encontrar é agora, é hoje, é nesse momento. Esse tempo é um presente, é uma graça para cada um de nós. E por isso nos ajude, Deus, a podermos de fato aproveitá-lo. A dedicar a Ti, Senhor, a nossa vida, a entregar os nossos caminhos em Tuas mãos, que sabem o que podem fazer com cada um de nós. Sabem nos ajudar, nos orientar a dar os passos certos, porque em momentos que nós vivemos, nem sempre a gente sabe muito bem o que fazer, para onde ir, tempos incertos. Mas nós cremos e confessamos que tudo está em Tuas mãos. Nada foge do Teu controle. Assim também nós queremos entregar nossos sentimentos, nossa vida, nossos pensamentos, decisões, sabendo que as Tuas mãos podem e irão nos orientar. Por isso, Senhor, abençoa cada vida que está participando desse culto, que está ouvindo, que está vendo, e mesmo que a gente não está aqui no Teu templo, Deus, faça a casa de cada um ali ser a Tua morada também, porque Tu queres e estás com cada um, Senhor. Assim nós queremos orar e entregar tudo aos Teus cuidados. No nome de Jesus Cristo. Amém. Então convido a todos a gente continuar nosso momento de louvor, adoração, exaltação a esse Deus que está bem perto do teu coração. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Da vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Boa noite a todos. Quero saudar os irmãos com a paz e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E também dizer a você que está em casa que essa palavra possa ser uma bênção para você e para a sua família. Convido para que a gente possa silenciar e conversar com o nosso Deus. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos dá meios de poder compartilhar a Tua palavra. Também assim, Senhor, eu peço que o Senhor possa perdoar os meus pecados, para que assim também eu possa ser uma testemunha fiel do Teu amor. Orienta-nos, Senhor, segundo aquilo que Tu tens a falar com cada um de nós. Que possamos, Senhor, ser transformados e simplesmente, Senhor, alicerçados na Tua palavra. E também assim, fortificados, porque sabemos, Senhor, que Tu és, somente Tu, o nosso escudo e a nossa fortaleza. E no precioso nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, quero compartilhar com os irmãos algumas palavras do nosso Deus. Palavras essas que vão nos fazer perceber o que precisamos fazer para superar essa crise com Jesus. Por que superar a crise com Jesus?
porque sem Ele nós nada poderemos fazer. Porque tudo foi feito por Ele, assim a palavra diz. E sem Ele, nada do que se fez poderia ser feito. Então nada melhor que você poder depositar a tua esperança nesse tempo no Senhor Jesus. Queridos, se alguns meses atrás a gente ouvisse falar sobre isso, que isso chegaria até nós, talvez a gente não acreditaria, né? Talvez a gente viveu tantas coisas ali, agora final de ano, festa, reuniões, carinho, comunhão, abraços, e a gente não imaginou que ia precisar se isolar disso tudo, que iria ser necessário abrir mão de tantas coisas que a gente gostasse. E acima de tudo, a gente não imaginou que haveria uma preocupação em poder ser contaminado ou então alguém que convive com a gente pudesse precisar passar por isso. Mas isso chegou até nós. E fazer o que agora? Esta é a pergunta talvez que fica. E você sabe, nesse momento de dificuldade, é melhor que a gente possa enfrentá-la com o Senhor. Por quê? Porque muito a gente se viu já na palavra que coisas como essas também aconteceram no passado. Tribulações ao povo de Deus, dificuldades, guerras, e superaram com o auxílio do Senhor. E sabe, queridos, em meio a toda essa situação, como eu reajo? Eu me desespero? Eu levo isso com calma? Ou então eu desfaleço? Eu jogo a toalha e eu acho que isso não tem saída? Como eu reajo? Sabe, geralmente a gente tem o costume, nessas situações, um tanto quanto críticas, como essa que estamos passando, a gente tem o costume realmente de se abalar. Por quê? Porque somos fracos. Realmente, por nós mesmos nós somos muito fracos. Mas o que o nosso Senhor nos diz em relação a isso? Isso é o importante. Porque o importante é como eu vou superar tudo isso, não sozinho, mas com o auxílio do Senhor. E eis que o Senhor tem uma palavra lá no Salmo 125, verso 1, que diz assim: que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. É um tanto quanto fácil talvez falar essa palavra, é um tanto quanto fácil pregar essa palavra, mas viver ela confiante no Senhor e sem que isso abale, a gente tem que ter persistência. E sabe, irmãos, é como eu digo, nós não devemos nessas situações andar aos extremos. Como andar aos extremos? Ou preocupado demais, ou focado demais nisso, ou então desleixado, sem cuidar de nada, sem nos cuidar e sem cuidar daqueles que estão conosco, a nossa família. E sabe, queridos, para isso, eu quero trazer 2 pequenos exemplos por enquanto, de homens da Bíblia que realmente cuidaram daquilo que tinha, cuidaram do pouco, ou então seguiram instruções para que acabassem bem. Não é necessário que você abra a tua Bíblia já, irmão, é apenas uma citação. Mas a primeira pessoa que eu trago é de Gideão. Vocês lembram lá em Juízes, capítulo 6, onde o povo de Israel estava sendo afligido pelos midianitas. E aí o Senhor levantou um homem chamado Gideão. E quando o Senhor chegou para chamar lá o Gideão, ele estava dentro de um buraco, né? Um chamado lagar, um lugar que era para pisar uvas. Mas o Gideão estava fazendo outra coisa. Vocês lembram? Ele estava lá malhando trigo, escondido, dentro daquele buraco. Mas o que me chama mais atenção, por quê? Ele não estava no local apropriado para malhar o trigo. Mas ele estava lá dentro de um lagar, novamente repito, um lugar que era para esmagar uvas, ele estava lá batendo seu trigo escondido. E ele estava escondido porque os midianitas, vez por outra, davam de encontro ao povo de Deus e roubavam tudo que eles tinham. Então aquele homem estava protegendo aquele pouco que ele tinha.
E o Senhor chega para ele e diz: ó, tu, homem valente. E o Gideão, quase como não percebendo que aquilo era com ele, ele disse: mas como pode ser valente eu? Né? Estou falando com minhas palavras, irmão. Como pode ser valente eu aqui escondido, batendo o meu trigo? Jesus chamou ele de valente, porque a atitude dele era valente. Ele estava defendendo aquele pouco que ele tinha, independente da dificuldade. Talvez lá no lugarzinho apertado, olhando por sobre a parede, para ver se não estavam vindo aqueles que podiam lhe roubar, mas ele estava protegendo o pouco que ele tinha. Aonde eu encaixo isso no que vivemos? Amados irmãos, muitas dificuldades virão em todas as áreas da nossa vida em meio a essa pandemia. Talvez na financeira, talvez na física, talvez na emocional e principalmente na espiritual. E aquilo que você tem, você deve se agarrar e proteger, para que isso não venha a te faltar. E o segundo homem da Bíblia que eu falo, e agora falo na importância de poder nos cuidar, porque não é algo tão difícil assim. Eu falo do Naamã, que essa palavra está lá em 2 Reis capítulo 5. Vocês lembram, né? O Naamã, aquele comandante do exército do rei da Síria. Naamã, ele foi para lá buscando a cura, porque ele havia falado que havia um profeta em Israel que poderia curar ele. E crendo nisso, ele foi para lá. Mas um ponto dessa passagem bíblica eu quero relatar para nós, para que fique talvez claro no nosso coração que precisamos cuidar dos nossos e nos cuidar, e não é algo tão difícil assim. Quando o profeta Eliseu falou a Naamã: vai e se banha 7 vezes no Rio Jordão, o Naamã achou um absurdo. E tanto que ele disse assim: puxa vida, mas quem sabe eu me banhasse naqueles rios que existem lá na minha região, que são bem melhores que o Jordão. Então, um companheiro de Naamã disse assim: escuta, Naamã, acaso te pediu algo tão difícil o profeta para você não fazer? Talvez se tivesse pedido algo que seria bem mais difícil, você faria para o teu bem. E Naamã escutou, foi lá e se banhou 7 vezes, e o que aconteceu? O milagre aconteceu. Aonde eu linko isto com o dia que vivemos? Irmãos, nesses dias a coisa está difícil, tá? Mas não é nenhuma guerra. Não tem sangue. Você não precisa segurar um fuzil e ir para o fronte de batalha. Talvez se você precisasse disso, você até iria para poder se defender. Mas você precisa de bem menos para te defender e defender a tua família. Precisa apenas tomar cuidados. Por que não usar uma máscara? É um pouco desconfortável, sim. Por que não higienizar as mãos? Por que não ficar sem coçar os olhos, levar a mão à boca? Sabe, queridos, às vezes a gente faz as coisas se parecerem grandes e faz as coisas parecem tomarem um rumo absurdo em matéria de dificuldade. Ou seja, essas pequenas coisas que você vai fazer te protegerão. Vale a pena fazer isso. E nisso também a gente cantou um hino maravilhoso que eu gosto tanto há pouco. E já quase entro no texto. O hino que cantamos diz que toda a vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. E nesse momento, vocês podem ter certeza que a nossa fé será provada. Nós vamos ter que nos posicionar em relação à vida de fé, em relação ao crer. De que lado realmente nós estamos? Creiam, não existe só um lado para irmos. Existem 2 lados. É uma via de mão dupla, ou seja, existe mais que uma opção. E eu já chego lá naquilo que eu quero explicar. Eu lembro um texto que o missionário passou essa semana no estudo bíblico, que falava sobre as cartas à igreja lá em Apocalipse. E a carta dessa semana foi Pérgamo. E lá em Pérgamo fala que aquele povo, ou seja,
os crentes daquela igreja tinham a opção, talvez, de adorar outros deuses. Existiam muitos deuses pagãos lá. Mas uma coisa que eles tinham, que foi salientado, foi que eles optaram a confessar o nome do Senhor. Ou seja, eles tiveram a opção certa. E nós, nesse tempo de dificuldade, também temos a opção de escolher aquilo que queremos crer. Ou cremos que o Senhor vai curar tudo isso e vai achar uma solução para tudo isso. Ou então, jogamos a toalha e talvez não cremos mais em nada e achamos que isso vai terminar e levar tudo ao fim. Eu prefiro ficar, irmãos, com a primeira opção. Eu prefiro crer que o Senhor vai dar um jeito nisso tudo. Tanto porque, se o Senhor não der, não é o homem que vai dar. Ou seja, tu tens a opção de crer e pedir, se a tua fé é pequena, que o Senhor aumente a tua fé e você permaneça firme, sabendo que o Senhor vai dar um rumo bom para isso, ou então você se entrega. É como a palavra que diz: Deus proverá. E aí nós entramos. Deus proverá com certeza aquilo que a gente necessita, mas não necessariamente aquilo que a gente quer, porque geralmente o homem quer mais do que precisa. Eu entro na palavra de Deus e convido os irmãos que estão em casa, se quiserem pegar sua Bíblia e abrir lá em Hebreus, no capítulo 12, onde leremos os 3 primeiros versículos e com certeza teremos 3 boas instruções, por assim dizer, para que a gente possa passar essa crise com talvez uma dificuldade menor do que muitos passarão por ela, principalmente se não passarem com Jesus. Eu passo a ler a palavra de Deus que diz assim, lá no capítulo 12 de Hebreus: Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, ou seja, não fazendo caso da humilhação e da afronta que sofreu. E está este assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, ou seja, não cansais, desmaiando em vossa alma. Amados irmãos, 3 pontos importantes eu quero compartilhar com os irmãos. E o primeiro que nos é passado aqui no primeiro versículo é que precisamos passar, ou seja, precisamos viver uma vida de fé com paciência. E precisamos, acima de tudo, eu linko isso com o problema que o mundo está vivendo agora. Precisamos também passar por essa aflição da pandemia com paciência, correndo sim, mas de forma correta, sem estar aflito. Tanto, irmãos, eu uso o seguinte exemplo. O Usain Bolt, aquele recordista mundial dos 100 metros rasos, ele conhece velocidade. E agora também lembro daquele brasileiro que foi corredor de longa distância, o Vanderlei Cordeiro de Lima. Ou seja, o Usain Bolt muito mais forte, ele um pouco mais franzino, mas ele era corredor de longa distância. Ou seja, alguém que para poder chegar ao final precisava usar paciência, saber dosar seu fôlego. Com certeza, se botasse o forte Usain Bolt contra o Vanderlei numa corrida de resistência, o Vanderlei ganharia. Ou seja, existem momentos
que não podemos agir de forma desordenada. Não podemos ir além das nossas forças ou correr muito rápido. A vida de fé é assim. Devemos ter paciência e, principalmente, buscar essa paciência na pessoa do Senhor Jesus. Eu quero dar um pequeno exemplo, também baseado na pessoa do Senhor Jesus, aonde ele vai mostrar para nós que a paciência é necessária. Lá em Marcos, capítulo 9, fala que os discípulos do Senhor, um homem, trouxe até eles um menino que estava acometido de um espírito mudo e que afligia o menino de tantas formas. Vocês podem ler lá, Marcos 9, verso 19. Então, os discípulos do Senhor tentaram expulsar aquele menino e não conseguiram. E o Senhor usa uma expressão muito interessante quando ele chega àquela situação e o pai do menino roga a ele. Quer ver? Eu vou compartilhar com vocês. Está lá no versículo 19 do capítulo 9 de Marcos. Então Jesus lhe disse, leio ainda um pouco antes, onde diz assim, o pai da criança falando, roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Parece que o Senhor dá essa expressão de, poxa vida, até quando? Sabe? Quase como, haja paciência. O Senhor diz, que geração incrédula, que não consegue lidar com isso. Ou seja, talvez chegaram afoitos, não confiaram naquilo que até ali haviam aprendido. E o Senhor novamente diz assim, até quando vós sofrereis? Ou seja, irmãos, às vezes a gente sofre por falta de paciência, querendo as coisas para ontem, na nossa vida, na vida das pessoas que amamos, ou então na vida daqueles que a gente quer que mude de vida, né? Talvez você prega a palavra para alguém esperando que o resultado venha ontem, e isso não acontece. Não aconteceu assim também na nossa vida. Ou seja, precisamos de paciência para que as coisas aconteçam. E o Senhor também espera que a gente possa ter isso. No verso 2, lá de Hebreus, continua dizendo assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação e da afronta, ou seja, da ignominia, ali está a palavra. E está sentado à destra do trono de Deus. Queridos irmãos, Jesus veio para cumprir o seu propósito. Porém, ele não perdeu o foco daquilo que precisava ser feito. E foco na caminhada de fé é muito importante. E em meio ao que estamos passando também é importante. Não perdemos o foco de Jesus. Por quê, irmãos? Esses dias o irmão Gustavo falou algo muito interessante quando Pedro foi caminhar sobre as águas ao chamado de Cristo. Quando ele perdeu o foco do Senhor e começou a olhar para as ondas, ele começou a afundar. E aqui o Senhor, ele veio determinado a cumprir aquilo que o Pai havia determinado para ele. Em obediência ele veio e permaneceu em obediência e manteve o foco. Aonde que eu vejo essa palavra com muita clareza? Lá em João 2, quando Jesus está naquele casamento, nas bodas lá de Caná da Galileia, eis que a mãe de Jesus chega para ele e diz assim, acabou o vinho. Com isso ela queria dizer para ele que talvez aqueles que haviam dado a festa iam passar vergonha, porque havia acabado o vinho, como eles iriam ficar, que o Senhor Jesus precisava ali fazer um milagre de restaurar a alegria daquele casamento. E eis que o Senhor Jesus disse, mulher,
ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, o Senhor Jesus, não que ele não pudesse fazer aquele milagre, mas ele estava mantendo o foco principal, aquele que o Pai havia determinado, que era vir e sofrer e morrer pelos nossos pecados. Mas o mais interessante é que o Senhor fez tudo isso, não só esse milagre da transformação do vinho, fez tantos outros, porém sem perder o foco principal. Tanto que em outra hora, o Senhor está para ser pego e o Senhor diz aos seus discípulos: calma, saiamos daqui, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, não perdeu o foco. E lá no final, quando ele já está no Getsêmani, ele diz aos seus discípulos: eis que é chegada a minha hora. Ou seja, manter o foco daquilo que é determinado. Quando estamos em meio a essa pandemia, algo me calou forte no coração. A gente usa ela tão grande e às vezes acaba esquecendo que Deus é muito maior que ela. Ou seja, a gente coloca isso na frente do Senhor, sabendo que o nosso Senhor é muito maior que tudo isso e tantas coisas maiores que essas já passaram, e o Senhor nos livrou de todas elas e livrou o seu povo. Ou seja, primeiro ponto, andar com paciência, mas, segundo ponto, mantendo o foco. E agora eu entro no terceiro ponto, que diz para nós, leia o versículo lá que diz assim: considerais, pois, atentamente, que aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ou seja, o Senhor suportou tanta coisa, ele resistiu a tanta coisa, ele teve determinação para continuar aquilo que o Pai havia designado e determinado a ele. Assim também é, irmãos, conosco. Nós precisamos resistir, nós precisamos caminhar essa prova da vida de fé com resistência. Por mais que o problema pareça grande, por mais que o inimigo tente tirar a tua paz em meio a tudo isso, mas você deve manter o foco e resistir. Tanto que a palavra diz, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não é tão simples assim. Vocês lembram o que vem antes desse versículo? Está escrito: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E aonde que eu contextualizo isso? Na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 4. Quando o Senhor Jesus foi levado ao deserto. E a palavra diz que o Senhor ficou 40 dias e 40 noites. E depois disso, teve fome. Ou seja, o Senhor resistiu essa provação. Mas ele resistiu mais ainda, sabe quando? Quando o inimigo chegou perto dele. E o inimigo tentou pegar Jesus com a palavra. E aí ele resistiu. E por um motivo. E logo mais eu falo. Vocês lembram o que o inimigo de Deus falou pela primeira vez? Diz assim: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E qual foi a resposta do Senhor? Também está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Correto? E a segunda afronta do inimigo para o Senhor? Levou o Senhor ao topo do templo lá de Jerusalém e diz: atira-te daqui, e o Senhor dará ordem aos seus anjos para que peguem você e você não tropece. E o que o Senhor disse? Também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, para cada afronta do maligno, o Senhor resistia com a submissão de Deus. E ainda não contente com tudo isso, o inimigo levou o Senhor a um monte muito alto, mostrou todos os reinos da terra e diz: tudo isso te darei, se prostrado
aos meus pés me adorar. E o que o Senhor disse? Afasta-te de mim, Satanás, porque também está escrito: adore o Senhor seu Deus, e somente a Ele preste culto. Queridos irmãos, o nosso Senhor nos fala o que é resistir, mesmo em meio à fraqueza. Talvez você esteja fraco na tua casa, talvez a tua esperança já esteja definhando, porque você não vê aquela luz, talvez de uma cura por aí aparecer, uma vacina, talvez para esse vírus. Talvez você já não aguenta mais, está preocupado com o teu emprego, talvez a tua grana está curta, mas você precisa resistir. Existem 4 pontos na vida do homem que o homem talvez precisaria se preparar diariamente para resistir a essas dificuldades. Mas, normalmente, se não é você, eu também não me preparo. O que é essas 4 partes? O homem deveria aprender a criar uma resistência financeira, coisa que muitos poucos fazem, porque no meio da crise ela vai fazer diferença. O homem criar uma resistência física. Olha, a gente se alimenta tão mal, a gente não cuida da nossa saúde, e seria muito importante. Talvez beber bastante líquido, fazer exercícios, cuidar da sua saúde. Ou seja, a gente não cuida da resistência financeira, não cuida da resistência física. Outro ponto, resistência emocional. Estar preparado, ser uma pessoa que tenha calma, agir com as coisas, mas não. É algo sair do controle e a nossa emoção já se descontrola. E quantas pessoas, em meio a tudo isso, estão sofrendo de depressão, ansiedade? Talvez não foram acometidas pelo vírus, mas foram acometidas por tantas outras coisas externas. Tudo causado pela emoção. E o mais importante, uma resistência espiritual. Sabe, irmãos, eu tenho plena certeza que se nesses tempos nós não buscarmos ao Senhor, pior vai ficar a coisa. Porque se Deus, o nosso Senhor, não conseguir dar um jeito em tudo isso, não é o homem que vai dar. Está tão provado que a ciência se demonstrou inútil nessa época. Ou seja, não consegue resolver. Talvez, capacitada pelo Senhor, sim, vai achar essa cura. Mas por ela mesmo, não vai conseguir. Ou seja, se Deus não der um jeito na situação, não é o homem que vai dar. E eu encerro, irmãos, com a seguinte mensagem. Desse texto: ande nessa vida de fé e em meio a tudo que estamos passando, com paciência, mas mantendo o foco na pessoa do Senhor Jesus e resistindo ao inimigo, sim, mas sujeitando-vos à vontade de Deus. Também nessas cartas que temos estudado nos nossos estudos bíblicos, tem um seleto povo a quem as promessas vão. E esse seleto povo, lá nas cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, são chamados de vencedores. Somente aos vencedores existe o prêmio. Ou seja, se na tua vida você viveu uma vida de derrota, ou então uma vida que está empatando, não vai ter nada para ti. Vai ter uma vida, sim, para aqueles que conseguem vencer juntamente com o Senhor. Ou seja, permaneça nele. Resista a tudo isso com o Senhor. Que a paz do nosso Deus abençoe você e a sua família nesses tempos de dificuldades. Amém? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor.
formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Queridos, obrigado pela participação de vocês, pela presença que vocês dão a esse momento, a esse culto que nós dedicamos a Deus. E como a gente costuma falar, ele não termina por aqui. Ele começa, assim como começa a semana, que a gente possa levar esse Deus, essa palavra para os nossos corações. Obrigado por toda a ajuda, obrigado pelas orações. Que bom que a gente pode ter essa comunidade. Também queremos ainda destacar que se você quiser ajudar por meio de uma oferta, é possível fazer através de um depósito bancário, conforme a conta, né? Que também aparece a vocês. E nesse sentido, que Deus abençoe a todos nós. E com certeza Deus sempre vai estar na nossa frente. E assim sendo, que Deus coloque a sua mão sobre o teu rosto. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar. E erguer o teu rosto para você seguir em frente, porque Ele está contigo. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Uma boa noite e uma abençoada semana.